são muito ruim, né? Em contrapartida, né, o time que brilhou intensamente é o Flamengo. Então, hoje, me parece que a gente vai falar bastante de Palmeiras e Flamengo, com razão. Não é só porque são os times da ponta, etc. É porque esse foi o jogo da rodada em todos os sentidos, pro bem, pro mal, para discutir técnico, como você abriu o programa. Acho que é uma discussão que a gente deveria aprofundar, porque vale a pena não ficar no 3-0. 3-0 é uma consequência. Vamos tentar falar um pouco mais da temporada, não especificamente desse jogo, porque a gente está quase que misturando conceitos aí. Acho que é importante a gente falar disso. Pode pôr na minha conta a piada do cachorro, que eu esqueci como é que é. Pode falar que é minha piada, por favor. Põe então, na minha conta. Vamos ver se a gente lembra que o Palmeiras... Envolveu um banho e um passeio. É como o meu cachorro, né? Isso. Quarta-feira banho, domingo passeio, Isso. ou vice-versa. Terça-feira banho, domingo passeio. É isso aí. Maldade, hein? Quero lembrar o seguinte, o banho que o Palmeiras levou na terça, poderia, se a bola na trave do William Bigode ter entrado, poderia ter virado uma tosa maravilhosa do cachorro, com o cachorro bem. E ontem também, o Palmeiras poderia ter feito 1-0 no comecinho do jogo, mas estava milimetricamente impedido. Mas o Ciro entra em campo, Martim Fernandes, bem-vindo à seleção. E 2 meses atrás, esse mesmo Santos, esse mesmo Palmeiras, do mesmo Filipão, com o mesmo time, ganhou por 4-0 do Santos, do Sampaoli, tão insensado e tal, e terminou o jogo, todo mundo, eu estava no Pacaembu nessa noite de sábado, e ficamos todos com a sensação assim de, o Filipão é demais, olha aí a aula que ele deu pro Sampaoli, olha como o Palmeiras neutralizou o Santos. E ontem o mesmo time, o mesmo técnico, os mesmos jogadores não viram a cor da bola. É bem fácil explicar a ascensão do Flamengo, mas é bem difícil explicar a queda do Palmeiras. Né? Olha, eu acho que assim, nesse momento em que é muito fácil bater no Filipão, bater no Palmeiras, né? É muito fácil. Eu acho que há 3 tipos de comentaristas, assim, em categorias diferentes. Uma são os oportunistas, aqueles que falavam que o Filipão era gênio quando ganhou o Campeonato Brasileiro, que incrível o que ele fez, que trabalho espetacular, poupando o time e fez o Palmeiras atingir a maior invencibilidade da história do futebol brasileiro. Se a gente somar o campeonato do ano passado com desse, o Filipão com o Palmeiras chegou a 33 jogos de invencibilidade, isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa mesmo. E aí esse mesmo cara, depois do massacre de ontem, do domingo, massacre mesmo, porque o Palmeiras teve apenas 9% de posse de bola no campo de ataque. Ele é a menor posse de bola no ataque em todo o Campeonato Brasileiro, superando o CSA. No jogo contra o Corinthians. No jogo contra o Corinthians. Então, é um massacre mesmo que aconteceu ontem. E aí, depois do jogo, fala, o Filipão tá ultrapassado. Esse mesmo cara que chamava o Filipão de gênio em dezembro, hoje chama o Filipão de ultrapassado, eu chamo esse comentarista de oportunista. Ó, tá aí, ó, 8,5%, tá? É a concentração de bola no ataque do Palmeiras ontem, tá? E o CSA contra o Corinthians foi 10,2%, né? Cabe uma explicação dentro do tatiquês, né? Antes de apanhar. 3/3 do campo. O Palmeiras pode ter tido a bola na intermediária ofensiva sem entrar no que se chama de terço final. Por isso que há essa divisão em terços. Foi 8,5% no terço final. Deixa eu só completar os 3 área. tipos. Aí tem comentaristas como o Rafa, que eles têm meu total respeito, ainda que eu não concorde com as opiniões deles, que faziam ponderações sobre o trabalho do Filipão, mesmo quando o time foi campeão brasileiro, que entendiam que o Palmeiras poderia jogar de uma forma diferente, mesmo sendo campeão. E não é fácil você ter um time campeão brasileiro e fazer ponderações sobre um vencedor. Não é fácil. Então, pessoas como o Rafa mantêm uma linha de raciocínio lógica, coerente. E tem um terceiro tipo, que está no meio termo, que eu estou tentando me encaixar nesse meio termo, que tenta não deixar ainda mais ridículo o papel do Palmeiras hoje, depois do jogo de ontem, e também não acha que o que aconteceu no Campeonato Brasileiro foi, assim, prova de que o Filipão é o maior do mundo. Eu estou tentando, nesse momento, me equilibrar, porque há muita histeria envolvendo a discussão do Palmeiras. E a euforia do Flamengo, para mim, é altamente justificável, sobre ela falaremos mais tarde. Você se encaixa em qual tipo dos 3 comentaristas? Não, eu acho que eu tô mais do lado do Rafa nesse caso específico, porque eu fiz muitas críticas ao Palmeiras, que andava vencendo, né? Acho que podia ter
podia se jogar melhor, podia ter mais alternativas. Quer dizer, eu fui crítico antes. Não vou entrar na linha de destruir, dizer que esse modelo é um modelo fracassado e ultrapassado. Não chamo, eu acho que a palavra não é essa. É uma escolha, né? É uma escolha pelo que eu chamo de risco, né? O Filipão tenta jogar com o que na cabeça dele é o menor risco possível, né? Que é o time todo compacto na frente da área, aí pega a bola, recupera, estica a bola. No momento que estica a bola para um centroavante brigador, já está todo mundo indo atrás dela para pegar rebote. E quando você pega um Dudu pegando uma segunda bola, né? Puxa, Dudu no 1 contra 1, né? São chances boas de gol. E o Palmeiras foi levando assim, né? O primeiro semestre desse ano foi um semestre muito bom do Palmeiras em termos de resultado e em termos desse tipo específico de desempenho, né? A minha dúvida é o quanto que o Filipão consegue tirar mais desse time. Tem muitas dúvidas. E Serginho, usando esse estilo... Porque eu acho que não cabe ao comentarista dizer como o treinador tem que armar o time dele. Cada um tem a sua ideia. Cabe ao comentarista avaliar a ideia, criticar, elogiar. Com essa mesma ideia de jogo que o Filipão levou ontem ao Maracanã, ele, por exemplo, essa ideia mais defensiva, de jogar no contra-ataque, no ano passado ele empatou com o Flamengo por 1-1, num jogo decisivo para o título, e houve muitos elogios a isso. Poxa, segurou o Flamengo, jogou no contra-ataque, arrancou um empate no Maracanã precioso. Com essa mesma ideia mais defensiva, que você pode até não gostar, mas ela deu muitos resultados ao longo da vida do Filipão. Ele, para mim, conseguiu um grande resultado em cima do Grêmio na Arena, jogando no contra-ataque, com muito menos posse de bola. Se não me engano, o Palmeiras teve contra o Grêmio uma posse de bola de uns 30%. E mais chances até. E ganhou do Grêmio em Porto Alegre. Então, é oportunismo agora, quando essa ideia não dá certo, dizer que essa ideia é ultrapassada, que ele é ruim... Porque essa mesma ideia já ganhou muito ao longo da vida do Filipão. E aí, Martim Fernandes, bem-vindo à seleção. Tem uma ponderação a fazer, porque o Filipão baliza esse debate com uma... Quando ele ganha jogando desse jeito, ele rebate as críticas com muita veemência. Tipo, eu ganho, eu tô aqui para ganhar e ganhar o que importa. Se quer espetáculo, vai fazer outra coisa, vai ver outra coisa e tal. O Filipão não admite muita discussão estética sobre futebol, né? O negócio dele é ganhar e tal. Então, quando ele perde, ele fica muito mais... Frágil. Muito mais vulnerável a críticas, porque como ele coloca o resultado em primeiro lugar tão acima de qualquer outra coisa, quando o resultado não vem, também o telhado de vidro tá ali, né? Exposto Verdade. a todo tipo de pedrada. Então, assim, quando ele ganha, só o resultado que importa, quando ele perde, só o resultado vai importar. Verdade. Então, assim, quem baliza o debate é ele também. O Filipão chama o debate para o resultado, né? O Filipão, exatamente, ele coloca o resultado acima de tudo. Então, quando o resultado não vem, fala assim, pô... Então ele fica mais vulnerável a críticas nesse momento, eu acho. E, no momento, a gente tem os dois senadores na ponta do Campeonato Brasileiro, estrangeiros, né? Um português e um argentino. E eles têm como marca a ousadia para os nossos padrões. Correr riscos... Uma ideia diferente da média que a gente vem praticando aqui. Queria saber se vocês concordam que não é só o Filipão. 90% dos senadores brasileiros do nosso campeonato que jogassem contra o Flamengo ontem no Maracanã teriam a mesma postura. Sim. 3 volantes, Quase jogar todos. atrás. Vocês Quase concordam? todos. Concordo. Inclusive vários estrangeiros. Eu acho que está diminuindo, tá? Inclusive vários estrangeiros que rodam por aqui. Sim. Aguirre, Sim. Fossati, Balsa. Então, assim, não é... O Filipão fez ontem... Não é que é estrangeiro porque é bom. O que a genial, média dos senadores brasileiros normalmente faria, enfrentando o Flamengo no Maracanã. Dois detalhes, dois pequenos reparos. O Odair, que foi muito criticado no primeiro jogo do Internacional no Maracanã, chega no segundo tempo, né, tá segurando o 0-0, ele bota Wellington e ele bota Nico. Quer dizer, ele não se segurou, né? Deu errado, mas ele fez isso. O Renato, no jogo do Pacaembu, né, o Grêmio estava com resultados na mão, ele tira o André, bota o PP, né? E ele faz a outra mexida, quem saiu mesmo? Maicon por lesão. Não, Maicon antes. Aí uma troca 6 por meia dúzia, a entrada do Rômulo, né? Eu sei que ele poderia ter colocado mais um meia e ele colocou o Tardelli. O Jean-Pierre?
o Jean-Pierre. Não tenho certeza. Acho, Estou só perguntando. eu acho que foi o Jean-Pierre que saiu não, o Alisson, machucado. O Alisson já cansado. Sai o Alisson, ele poderia ter botado o Tassiano. Tassiano seria o negócio mais lógico do mundo naquele momento com o resultado. Ele vai e coloca o Tardelli. Não, né? o Sampaoli, quando tá ganhando 3-0 do Fortaleza, não cuida nada o resultado. Mas o Renato tá nos 10%. É isso que eu quero dizer. O Sampaoli é a tese do... Termina a 7 tese empate em perfeita casa, do a torcida Rizek. quer matá-lo naquele E domingo. por isso que a vinda do Jesus, eu acho que por vias tortas, porque quando você traz alguém em maio, interrompendo um planejamento para sua temporada, você mostra que o clube começou mal o ano, que o clube estava equivocado. O problema sempre, para mim, é maior do clube, quando em maio você interrompe um trabalho. Então, a vinda do Jorge Jesus, eu achei excelente. E ver o Flamengo jogar hoje com essa intensidade, com essa exigência, pra frente. Não, o cara é peitudo. O cara vai pro Beira-Rio contra o Inter e joga de peito aberto contra o Inter, domina com o time protagonista dos jogos. Eu acho que o trabalho do Sampaoli e o trabalho do Jorge Jesus, eles são importantes não pra gente demonizar o Filipão. Não escolher o Filipão para ser o Cristo desse momento, mas debater as ideias que predominam no futebol brasileiro. Mas sabe por que é mais grave no Palmeiras? Porque o Palmeiras tem material humano para jogar diferente. E aí, quando eu fazia as críticas ao Filipão, não era o Filipão o trabalho dele, não é querer mudar o jeito dele aplicar a sua metodologia, o seu jeito de jogar nas equipes. A escolha do Palmeiras, tendo um dos elencos com maior capacidade de repertório no Brasil, fazendo uma escolha que passaria simplesmente pelo resultado, a qualquer custo. O resultado acima de desempenho, o resultado acima da forma de atuar. Porque o Palmeiras tem de onde tirar. Talvez não seja a realidade de todas as equipes no Brasil. Tem gente que vai encontrar a necessidade de se expor menos, de fechar os espaços, de jogar no erro do adversário. Quanto mais o patamar sobe, mais o Palmeiras encontra dificuldade. Se o Flamengo erra pouco, o Palmeiras praticamente não cria. Essa é a relação. Então, nesse alto nível, ou no mais alto nível do futebol brasileiro, o Palmeiras tem margem para mais. E o grande problema é esse, que aí a gente começa a fazer uma análise enviesada do elenco. Como se os jogadores do Palmeiras não tivessem um nível que em outro momento se imaginou. O que não é real. A relação é estar jogando e vencendo, ou jogando bem, e estar jogando mal agora e não conseguindo os resultados. Mas os jogadores não mudam da água para o vinho ou do vinho para a água em 15 dias, ou numa parada de Copa América. Eu acho que esse é o principal problema da análise agora. É colocar nos jogadores um peso de falta de qualidade, ou no elenco do Palmeiras, uma ideia de falta de qualidade que para mim não se aplica. Por exemplo, o Flamengo fez uma escolha esse ano, depois de ver o Palmeiras dominar o Campeonato Brasileiro do ano passado, o Flamengo foi para o mercado. E trouxe, por exemplo, esse trio, que se você olhar os gols do Flamengo, eles estão todos no plano da TV. Arrascaeta, Gabriel, Bruno Henrique. Você acha que o Palmeiras ficou para trás nas contratações? Ou você entende que o Palmeiras também tem jogadores protagonistas como esses três para jogar um futebol de protagonista como pratica o Flamengo? Ele tem jogadores. Para ser protagonista, ele tem. Ainda mais no nosso cenário. Ele pode encontrar dificuldade num eventual confronto contra o próprio Flamengo, que vai estar rivalizando em capacidade de investimento. Mas a própria chegada do Luiz Adriano é nesse nível. É nesse patamar. Vida, claro, o Dudu é nesse nível. É o maior jogador do último brasileiro, não desaprende e vira um jogador comum no ano seguinte. Um Bruno Henrique no meio campo. A capacidade de primeiro volante que o Felipe Melo tem. O Flamengo não tem. Zé Rafael que todo mundo queria. O Rafael Veiga, depois do ótimo campeonato no Atlético, sabe? Então, assim, existe. O próprio Gustavo Scarpa, um baita jogador. Passa mais pelas escolhas de como a equipe vai atuar e como isso, de certa forma, vai tolhindo o que é a capacidade técnica desses jogadores, porque em vários momentos o Dudu pega a bola para esse 1 contra 1, mas às vezes é 1 contra 3. E ele não tem o que fazer. Ele não tem para quem passar, o time não preenche o campo de ataque, o time sai com pouca gente. Ele não tem como atacar se o time dele não tem a bola. Exatamente. Porque uma coisa interessante da troca do Abel pelo Jorge Jesus, o Flamengo não estava mal de resultado. Se você olhar quando o Flamengo fez a troca, ele era campeão estadual, ele estava vivo em todas as competições, Copa do Brasil, Libertadores. Não eram resultados decepcionantes. O Flamengo troca porque entendia que o time não estava entregando o futebol de protagonista à altura do investimento no elenco. O Palmeiras, quando demitiu o Roger, trouxe o Filipão, também não. Também não. E quando demitiu o Eduardo Batista para
voltar o Cuca Na também. verdade, não. eu acho que o Palmeiras lá atrás trocou o Roger pro resultado. Perdeu o Campeonato Paulista e falou, precisamos de um técnico mais cascudo. Pode ser. E não estava ligando tanto pro desempenho. O Pode Palmeiras foi assim, precisamos dar um choque porque perdemos o Paulista e precisamos ter alguém... Campeonato com o qual não nos importamos, mas não adianta. eu acho que foi pro resultado. O Flamengo não troca o Abel pro resultado. Você em casa vai dizer, mas foi o Abel que pediu demissão. Balela. O Abel foi embora porque sabia que ele seria demitido, que o Flamengo já conversava com o Jorge Jesus. O Abel já declarou isso várias E vezes. ele, Abel, por dignidade, né, pegou o seu boné e foi embora. E aí eu volto àquela questão de cada um ter o seu estilo. Se o Flamengo queria um time jogando como o que entrou em campo ontem, ele lá atrás escolheu mal, o Abel. Esse é o problema, é a origem. Lá atrás ele escolheu mal. O Abel nunca foi um técnico que teve as mesmas ideias do Jorge Jesus, né? A mesma ousadia. O Abel é um cara, talvez se assemelhe mais ao estilo Filipão até, de dirigir os times. E são dois grandes vitoriosos, hein? O Abel é campeão do mundo, gente. Campeão do mundo com o Inter. Estou apenas falando sobre estilos, conceito de jogo. E eu acho que o que é impressionante, e com o tempo vai ficando até mais, né? É a gente lembrar daquele 6-1 contra o Goiás, né? O primeiro jogo, né? Primeiro no Maracanã, primeiro jogo no como... Maracanã, né? Primeiro jogo tendo 20 dias, e 20 dias meio atrapalhados de treino, né? Porque ele não tinha todo mundo ali. E se a gente pega aquele jogo do meio para frente, para esse jogo que a gente está vendo aqui, do meio para frente, é muito parecido, né? Já tem a ideia. O que mudou bem, né, do Flamengo do 6-1 para o Flamengo do 3-0? Mudou a defesa. O sistema defensivo, né? Muito mais seguro, né? Aquela facilidade que se tinha que o Goiás teve, inclusive, né? Para entrar, fazer mais de um gol, né? A gente não viu o Palmeiras. E no meio disso teve uma derrota pro Emelec que virou professor Pardal, né? Porque... Usou o Rafinha na linha de meio campo, enfim. O Rafa, de todos os jogadores de defesa do Flamengo, eles atuaram a vida inteira na Europa, né? Menos o Rodrigo Caio. Pablo Mari, acho que é inteligente para nossa média, né? Você acha que isso tem um peso também? Eu acho que tem, até porque o Mari, eu acho que individualmente, se a gente for falar de qualidade técnica, ele não está no patamar dos outros três. Mas a consciência dele de posicionamento, capacidade de enxergar, o momento de andar para frente com a linha, andar para trás, a inteligência que traz esse entrosamento com o próprio Rodrigo Caio. Rodrigo Caio retorna da lesão dentro do jogo da Libertadores, o 2-0 contra o Inter. Existia a possibilidade, inclusive, do Tuller permanecer. Mas essa linha, é claro que tem uma adição incrível você ter Rafinha e Felipe Luiz nos lados. Atacam pelo lado, atacam por dentro, defendendo. Tem uma noção de espaço acima da média, a leitura também de altura da linha, enfim. Passa por isso. O Flamengo incorporou o seu elenco individualmente falando. Mas uma coisa está atrelada à outra. Dificilmente, se fossem só adições individuais, o Flamengo teria atingido esse nível de jogo tão rapidamente. Poderia até, com entrosamento, com sequência de trabalho, atingir isso ali na frente, né? Com outro treinador, com a permanência do Abel, talvez. Mas o natural, ou o acelerar esse processo de transformar bons jogadores individualmente num conjunto que faz o jogo que fez ontem, isso passa pelo Jesus. Mesmo que tenha uma adição individual considerável, né? A gente ainda cita o Gerson, né? Eu ia falar. Que é um retorno impressionante. O Flamengo ontem sem nenhum 5, sem nenhum volante, né? Com dois meio-campistas, assim, à frente da zaga, dois caras que... É o Arão mais parecidinho, vai. Mas nenhum parado. Sim. Nenhum, de fato. nenhum de 5 clássico, assim, de volante. E eu acho que tem o fator Felipe Luiz, né? A gente tem mania de botar o Rafinha Felipe Luiz. Já a gente bota um hífen entre os dois ali. Eu acho que são de jogadores diferentes, assim. O papel do Felipe Luiz no time do Flamengo, para mim, incrível, né? Porque é o cara que não só, né, deu solidez à defesa, como ele tem a saída de bola, ele tem essa coisa do meio, né? Ele é meio campista, boa parte do jogo, né? E aí confunde o lateral direito do time adversário, vai atrás do Felipe, quando vê tem o Arrascaeta entrando pelo lado. Então, é um jogador diferente, né? Num time que do meio para frente era maravilhoso, mas do meio para trás tinha seus problemas. Cada vez o Flamengo tem menos problemas do meio para trás.